Na Grécia Antiga, ética e estética andavam juntas, e as questões éticas e morais estavam intrinsecamente relacionadas à arte. As relações entre proporções eram um dos meios fundamentais usados pelos gregos para tentar comunicar essa visão unificada do mundo. Havia um consenso na Grécia Antiga sobre a importância da beleza. No caso da arquitetura, pode-se dizer que a beleza externa de uma edificação grega derivava, em grande parte, das dimensões e inter-relações de suas partes. Quando alcançada, a beleza proporcional gerava para os gregos um tipo de visão microscópica do funcionamento interno do cosmos. Também podemos observar que os gregos aplicavam esse pensamento filosófico ao funcionamento da sociedade. Se as proporções adequadas se aplicavam à beleza física exterior e também à beleza moral interior, naturalmente o comportamento adequado de um cidadão grego, ou seja, um homem nascido livre, exigia um equilíbrio correto em suas ações. A Grécia clássica foi precedida pelas civilizações egeias, ou seja, as culturas que se desenvolveram nas ilhas do Mar Egeu, principalmente os minoicos e os micênicos, duas civilizações muito importantes para o patrimônio cultural da Grécia clássica. As culturas egeias sofreram forte influência da Mesopotâmia e mantiveram contato comercial com o Egito e com cidades do leste do Mediterrâneo. Entre a produção arquitetônica dos minoicos destaca-se o Labirinto de Knossos, uma enorme edificação construída em torno de um grande pátio retangular por volta de 1700 a.C. e chamada de labirinto devido à complexidade de sua planta, que totaliza 16 mil metros quadrados de área construída. Já no caso dos micênicos, destaca-se a cidade de Micenas, que data de aproximadamente 1600 a.C. Ao contrário do complexo aparentemente sem defesas de Knossos, a cidadela de Micenas foi construída em um terreno alto, protegida por montanhas e muralhas que chegam a mais de 12 metros de altura. Ao longo do tempo, a população da Península Grega viu necessidade de expandir as suas terras. Assim, as cidades-estado deram início a um programa de colonização que se estendia do leste do Mediterrâneo ao sul da Itália e norte da África. Essas colônias foram implantadas de maneira ordenada, geralmente em longas quadras retangulares agrupadas em torno do mercado e dos templos localizados no centro da cidade. Havia equipamentos públicos para recreação e entretenimento, além de uma muralha protetora cercando toda a colônia. Além dos traçados urbanos em grelha, a maior contribuição que os arquitetos e construtores gregos deram para a história da arquitetura durante o período arcaico, que vai de cerca de 700 a 500 a.C., foi o templo, que surgiu como um lar para os deuses. Julgando pelas pequenas maquetes de argila remanescentes, os primeiros templos eram edificações simples de apenas um cômodo, construídos para receber uma estátua da divindade. Eles tinham um pórtico na entrada. Suas paredes eram feitas de adobe e a cobertura de sapê. A transição para a construção em pedra parece ter sido um processo gradual, sem dúvida influenciado pelos precedentes e pela tecnologia egípcia. Na arquitetura grega, as colunas de pedra apresentam caneluras típicas, semelhantes às do templo mortuário da rainha faraó Hatshepsut. Os gregos também desenvolveram um tratamento extremamente estilizado para bases, capitéis e elementos apoiados, o entablamento. No século XVI, esses sistemas deram nome às ordens da arquitetura, com os termos que conhecemos hoje, e se tornaram a base da linguagem clássica da arquitetura. O arquiteto romano Vitrúvio, cujo tratado elaborado no século I a.C. baseou-se em parte em antigos textos gregos já perdidos, identifica essas três ordens: dórica, a mais pesada, baseada nas proporções de um homem; jônica, mais leve em caráter para refletir as proporções de uma mulher; e coríntia, a mais esbelta, cujo capitel extremamente decorado sugeria a forma e as proporções de uma jovem virgem. A ordem dórica surgiu na Grécia continental, enquanto a jônica apareceu nas ilhas do Egeu, na costa da Ásia Menor. A coríntia surgiu posteriormente. Uma das edificações remanescentes mais importantes do período arcaico é o Templo de Hera, em Poseidônia, construído em aproximadamente 550 a.C. com pesadas colunas dóricas. As colunas são mais espessas em sua porção central, o que dá uma sensação de musculatura contraída para sustentar o peso da parte superior da edificação. Após derrotar os persas definitivamente em 479 a.C., a Grécia Antiga viveu um período de relativa paz, com significativas edificações produzidas no período chamado de Clássico, que vai até 323 a.C. A maior e mais famosa de todas essas edificações é o Partenon, templo dedicado à deusa protetora da cidade mais importante da região à época e que levava o seu nome, Atenas. O Partenon foi projetado pelos arquitetos Iquitino e Calícrates e construído todo em mármore de alta qualidade. Os arquitetos fizeram pequenas variações a fim de evitar uma rígida perfeição geométrica e animar a composição de pedra. Por exemplo, os eixos centrais das colunas não são verticais, mas curvas com raio de aproximadamente 2.000 metros. Além disso, as colunas das extremidades são mais grossas e mais próximas umas das outras. O Partenon era ornamentado com esculturas por dentro e por fora, que representavam deuses e batalhas. A reconstrução dos monumentos da Acrópole de Atenas, ou seja, a parte alta da cidade, onde encontrava-se o Partenon, e que havia sido destruída pelos persas apenas um ano antes da vitória definitiva dos gregos, foi coordenada pelo escultor Fídias. As edificações que restaram na Acrópole ateniense foram distribuídas de maneira que, à primeira vista, parece aleatória, embora, na verdade, o conjunto tenha sido planejado com cuidado para responder às características específicas do terreno. É importante destacar que o que vemos hoje são como esqueletos, ruínas pálidas do que um dia foram edificações pintadas em cores vibrantes, talvez folheadas a ouro.
Guerras internas entre as cidades-estado levaram ao enfraquecimento dessas, deixando a região vulnerável a potências oportunistas externas. O conquistador Filipe da Macedônia veio do norte e se apoderou efetivamente de toda a Grécia em 338 a.C. Em geral, o final do período clássico na Grécia é associado ao reinado de seu filho, conhecido como Alexandre o Grande. Porém, a influência da cultura grega continuou a se espalhar pelo leste graças às conquistas de Alexandre, um conquistador apaixonado pela cultura grega. Começa então o período helenístico, termo que se refere à arte e arquitetura associadas ao vasto império de Alexandre e seus sucessores. A arquitetura helenística difere daquela do período clássico ao se afastar das tradições sóbrias e favorecer interpretações mais livres e exuberantes. Em relação aos espaços públicos das cidades gregas, destacam-se as ágoras e as estoas. As ágoras eram os centros cívicos e comerciais das cidades, onde os cidadãos, ou seja, homens livres nativos, exerciam sua cidadania, participando das principais decisões da vida em comunidade. As ágoras eram compostas por diversos edifícios e amplos espaços abertos. Entre estes edifícios estavam as estoas, que tinham como característica definidora uma grande colunata que sustentava uma abertura ao longo da lateral voltada para a ágora. Na galeria das colunatas das estoas tinha-se uma sensação de proteção e, ao mesmo tempo, de estar em um espaço aberto maior. As estoas eram edificações tipicamente urbanas, que ofereciam espaço para o comércio e convidavam os cidadãos a participar da vida pública da cidade, um aspecto importante da sociedade grega. Durante o período helenístico, a arquitetura e o planejamento urbano ficaram mais elaborados e teatrais, como mostra o projeto de Pérgamo, cidade da Ásia Menor, que entre 282 e 133 a.C. buscou imitar a glória que um dia emanara de Atenas. Entre as edificações mais famosas de Pérgamo, destaca-se o Grande Altar, de cerca de 181 a 159 a.C., dedicado a Zeus e a Atena. Asas entrelaçadas, braços e corpos contorcidos criam uma composição dinâmica, até os cabelos e barbas dos deuses caem em cachos ondulantes. O resultado é uma extravagância da arquitetura com poucos traços da contenção e do idealismo que guiaram o projeto da Grécia clássica. Carregados de valores sociais, templos como o Partenon eram para ser lidos e não apenas vistos. O desenho urbano irregular e fluido dá lugar, no período helenístico, à regularidade geométrica, à axialidade e aos conjuntos de edificações e espaços organizados com rigor, uma nova visão de urbanismo que seria apropriada pela República de Roma.